pessoal do 7º ano C e D, aqui é a professora Renata Castilho e hoje falaremos sobre conjunções. E o que são conjunções? É a classe gramatical que atua como elemento de ligações entre as orações. Elas podem ser coordenativas, quando ligam orações dependentes entre si, e subordinativas, quando ligam orações que possuem relação de dependência entre si. Primeiro falaremos das coordenativas. As coordenativas, elas conectam orações independentes entre si. Então, gente, como assim? São orações que uma não precisa obrigatoriamente da outra. Uma ajuda a outra? Sim. Mas vai ter aquela dependência sintática? Não. Se eu falar, ela tentou chegar cedo, mas não conseguiu. Vamos aí. Ela tentou chegar cedo. Oração 1, não conseguiu. Oração 2. Perceberam que se eu isolar essas duas orações, uma vai funcionar de forma independente da outra? Então, vai ser uma conjunção coordenativa. Vamos agora para classificações das conjunções coordenativas. Conforme a tabela, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos falar um pouquinho de cada uma. As aditivas expressam ideia de adição, soma. Quais são as conjunções aditivas? São elas e, nem, mas também, como também, além de. Exemplo, comi e fiquei satisfeita. Então, as aditivas, pessoal, expressam ideias de soma, uma ideia somando com a outra. Se eu falar cheguei e dormi, são duas ideias, uma consequente da outra, uma sequência da outra. Aí eu vou usar a aditiva. E são ideias parecidas. Por exemplo, se eu falar sofri e chorei, são ideias, as duas têm ideias negativas que mostram sofrimento. Então, vai ser uma aditiva. Eu também posso falar sorri e comemorei. Aí, já são ideias positivas. Essa soma de ideias chama-se conjunções aditivas. Então, aí é uma conjunção aditiva. As adversativas já são o contrário, elas opõem a ideia, uma contrária à outra. Vamos ver aí na tabela? Unem orações que interligadas demonstram oposição de ideias. Unindo orações que possuem ideias contrárias. São elas, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, senão, obstante, contudo, entre outras. Exemplo, o carro bateu, mas ninguém se feriu. Gente, vamos dizer que há uma oposição de ideias nessa frase. O carro bateu, mas ninguém se feriu. Observe, o carro bateu. É esperado que tenha alguma vítima, mas ninguém se feriu. Então, foi ideia que oposta. Se eu falar, comi muito, mas ainda estou com fome. O que é esperado de quem comeu muito? Que já esteja satisfeito, mas não, continuo com fome. Então, aí vai ser o que? Uma adversativa. Já a alternativa expressa o quê? Escolha e alternância. Como assim escolha e alternância? Vamos ver a tabelinha? Como o seu nome indica, expressa uma relação de alternância, seja por incompatibilidade dos termos ligados ou por equivalência, ou seja, uma equivale à outra. São elas ou, ora, já, quer, entre outras. Exemplo, ou ela ou eu. Na alternativas, pessoal, há uma escolha e há uma alternância. Se eu falar ou você estuda ou será reprovado, estou dando uma escolha. Aí é uma alternativa, é uma escolha. Agora, alternância, quando há o que? Uma alternância aí.
ora ri, ora chora. Duas situações, uma próximas à outra, e houve uma alternância. Então, aí vai ser o quê? Uma alternativa. Já a explicativa, usamos para explicar algo. Vamos aí para ver a tabelinha para entender? Expressam relação de explicação, razão ou motivo. São elas que, porque, porquanto, pois, anteposta ao verbo, ou seja, quando está antes do verbo. Ele não entra porque está sem tempo. Houve uma explicação do porquê ele não entrou. Então, pessoal, a explicativa ela vai explicar o motivo de alguma coisa. Chegou atrasado porque perdeu o ônibus. Esse perdeu o ônibus é uma explicação. Então, vai ser o quê? Explicativa. Já as conclusivas expressam conclusão, resolução de alguma coisa. Vamos aí? Indicam a relação de conclusão. Costumam aparecer no último parágrafo de uma dissertação, onde o assunto dissertado será concluído. São elas, pois, quando é posposta ao verbo, ou seja, vem depois do verbo. Logo, portanto, então, por isso, por conseguinte, assim, entre outras. Exemplo, ele bebeu mais do que poderia, logo ficou embriagado. Então, pessoal, há uma resolução, há uma conclusão aí. Costuma aparecer no final de uma redação, que é quando você conclui a ideia. Se eu falar, estudou muito, logo, terá boas notas. Aí é uma conclusão. Se eu falar, não estudou, assim, terá nota vermelha. Também vai ser uma conclusão? Sim. Agora vamos falar das subordinativas. Conectam orações que possuem dependência entre si. Eu peço que me escute. Perceberam que nesse eu peço que me escute, se eu falar só eu peço, vão perguntar, professora, você pede o quê? Que me escute. Então, uma oração vai depender da outra. Se eu falar, gente, ó, eu espero que você resolva. Esse que tá mostrando uma oração que precisa da outra para ter sentido. Se eu falar eu espero, você vai falar espero o quê? Então, aí vai ser o quê? Uma subordinativa. A subordinativa já tem 9 especificações. Vamos para a primeira, que é a causal. Expressam causa, motivo. São elas porque, pois, por isso, que, uma vez que, já que, visto que, porquanto. Estamos aqui porque queremos aprender. Aí tem a causa do porquê você está aí. Então, vai ser o que? Uma causal. Já as condicionais expressam uma condição para que algo aconteça. São elas: se, caso, salvo, se, desde que, contanto que, dado que, ao menos que, a não ser que. Se você quiser um desconto, me liga. Aí, estou dando uma condição. Ele vai ligar por qualquer motivo? Não, apenas se quiser um desconto. Houve uma condição para que ele ligasse. Então, por isso que é uma condicional. Caso você estude, caso você queira, pode olhar o slide. Eu estou dando uma opção. Então, vai em cima aqui uma condicional. Já a conformativa, ela apresenta conformidade, acordo prévio. Se eu combinar uma coisa com você, vai ser usada na conformativa. São elas conforme, segundo, como, consoante. Conforme combinamos, logo terá a prova. Então, houve uma combinação prévia. Por isso, vai ser uma conformativa. Já a comparativa, a ideia de comparação. Quando você compara algo, lembra quando eu falei dos aditivos? Pode comparar por igualdade, inferioridade ou superioridade. Se eu falar ela é tão bonita quanto, aí vai ser igualdade. Ela é mais bonita que superioridade. Ela é menos bonita, aí vai ser inferioridade. Então, aí é uma comparação. Quais são as conjunções? Vamos aí. Expressam a ideia de comparação. São elas: como, assim como, bem como, que, nem, quanto, tanto. Ela é cheirosa como uma rosa.
Houve aí uma comparação com uma pessoa e uma rosa, então aí é uma comparativa. Já a consecutiva expressa causa e consequência. São elas de maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que. Ele bebeu tanto que caiu. Aí é uma consequência para a causa da queda. Bebeu tanto é o motivo, a consequência caiu. Então, causa e consequência. Proporcionais. Vamos ver o que são proporcionais? Expressa a proporção na mesma relação que outra coisa, referente à intensidade, grandeza e grau. São elas a proporção que, ao passo que, à medida que. À medida que lemos, nosso vocabulário melhora. Aí houve uma questão matemática. Conforme você vai lendo, à medida que você vai lendo, você vai aprendendo. Então, houve uma conformidade aí, uma proporção. Lembra a grandeza na matemática? Tem a ver com isso. Então, a proporção que você estuda, você aprende. Temporais expressam o tempo da realização de uma ação. São elas quando, enquanto, logo, assim que, desde que. Aí vai mostrar não é o tempo nublado não, pessoal. Vai mostrar o tempo que acontece uma ação. Enquanto ela dormia, observava o céu. Quando que ela observava o céu? Ela observava enquanto dormia. Então, aí houve o quê? Uma demonstração do tempo. Vamos para as finais? Expressa finalidade, objetivo. São elas a fim de, para. Então, gente, expressa objetivo. Estudo para ter um emprego. Está para ter um emprego é o objetivo do seu estudo. Então, aí vai ser uma finalidade, um objetivo. Então, vai ser uma oração, não, desculpa, uma conjunção final. Integrantes, pessoal, elas iniciam orações subordinadas a substantivos, ou seja, quando uma oração toda equivale a um substantivo. Eu não vou cobrar tanto esta, que é mais coisa para nono ano, mas é bom saber. Introduzem orações substantivas. São elas que e se, são a que e se. É necessário que se esforce mais. Percebeu que esse é necessário? Há uma dica. Quando for integrante, costuma começar com verbo de ligação. É necessário. É um verbo de ligação. Um verbo de estado, tudo bem? Então, quando for integrante, começa com verbo de estado. Aí tem uma listinha, uma tabelinha das subordinativas. Eu estou passando brevemente agora, porque vocês vão ter no slide abaixo do texto. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. E até a próxima aula, que falaremos sobre gênero textual, reportagem. Até mais.